Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós conversamos com a economista Cristina Viecelli, que é do escritório do DIEESE em Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, Cristina. Eu falei certo o seu sobrenome? Sim, falou. Pronunciou bem italiano. A gente vai falar com a Cristina sobre os 10 anos da promulgação da PEC das domésticas. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada em 2012 pelo então deputado federal Carlos Bezerra, que é do MDB do Mato Grosso, e sancionado no ano seguinte pela Dilma Rousseff. Depois de aprovada, a lei que garantiu FGTS, jornada de trabalho, seguro-desemprego, adicional noturno, abono família, comunicação de acidente de trabalho, ainda demorou mais de 2 anos para ser regulamentado, que só aconteceu em junho de 2015. E hoje, passados os 10 anos da sua promulgação, há cada vez menos trabalhadoras domésticas mensalistas e um número crescente de diaristas. A maioria delas trabalha na informalidade sem qualquer proteção trabalhista e previdenciária. De acordo com o IBGE, inclusive, atualmente 3 em cada 4 trabalhadoras domésticas no Brasil trabalham sem carteira assinada. Cristina, essa situação, ela é exclusiva para as trabalhadoras domésticas ou ela também é um reflexo de todo o processo de desmonte que o mundo do trabalho passou nos últimos 6 anos, por exemplo? Como é que você avalia hoje a situação da PEC das domésticas, o trabalho das domésticas no país? Bom, perfeito. A gente tem que pensar que a PEC das domésticas foi uma conquista extremamente importante para as trabalhadoras domésticas, né? Apesar dos dados eles não terem melhorado, como você indicou, a gente teve um aumento da informalidade nesse período, mas a PEC das domésticas foi uma conquista extremamente importante para a categoria, considerando que elas foram excluídas da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e também foram excluídas da maior parte dos direitos trabalhistas constitucionais. Então, os direitos das trabalhadoras domésticas foi conquistado de forma muito paulatina e muito diferenciada dos demais trabalhadores. Elas sempre foram consideradas, historicamente, como trabalhadoras de segunda categoria. Então, a PEC das domésticas, no período em que ela foi realizada, ela foi considerada, inclusive, a segunda lei áurea para as trabalhadoras domésticas, ainda que ela não assegure de forma igualitária todos os direitos em relação aos demais trabalhadores e trabalhadoras. O que aconteceu durante esse período, a partir da PEC e também a partir da sua vigência, a partir de 2015, é que a gente vem passando por um período de forte recessão econômica. Nós tivemos depois a reforma trabalhista, que também foi muito dura em relação aos trabalhadores e aumentou a informalidade. E a gente também teve a pandemia da Covid-19 mais recentemente. Então, todo esse processo fez com que diminuísse a renda das famílias e que aumentasse a informalidade. Somado a isso, a gente tem um processo também de aumento das trabalhadoras diaristas. Segundo a lei das domésticas, as trabalhadoras que trabalham mais de 2 vezes por semana nas residências são consideradas trabalhadoras domésticas. As demais, que trabalham menos de 2 vezes, elas não são protegidas pela lei. Então, a gente tem essa questão importante, que a redução da renda das famílias e a própria redução do tamanho das famílias faz com que haja mais trabalhadoras diaristas em relação às trabalhadoras que trabalham de forma mensal nos domicílios. Então, a gente tem essa questão do aumento do número de diaristas, que também vai aumentar a informalidade. Mas, além disso, recentemente a gente também tem a própria diminuição da fiscalização nos locais de trabalho, aumento, inclusive, de casos de trabalhadoras trabalhando em situação de escravidão, né? Aumento do número de casos que são divulgados, aí também, inclusive, por causa da pandemia. E a gente tem essa questão importante também, de que as próprias mensalistas permanecem trabalhando sem carteira, muitas delas.
Agora, Cristina, e a figura da MEI, da microempreendedora individual, isso pode ajudar a enfrentar essa informalidade e dar algum tipo de segurança para essas trabalhadoras, para esses trabalhadores domésticos? O que a gente está enxergando é que muitos empregadores estão transformando trabalhadoras que deveriam ser mensalistas, receber por mês a carteira assinada, salário mensal e os direitos que são assegurados dentro da lei das domésticas, e elas estão estão sendo consideradas MEI, estão sendo registradas como MEIs. Como mês, elas têm acesso a alguns direitos, né, como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio-doença. No entanto, o MEI ele não garante férias remuneradas, 13º salário, não garante a jornada de trabalho regulamentada, como é feito pela lei das domésticas, né, que tem a garantia de hora extra, hora de trabalho em viagens, hora de trabalho noturno, né? Então não tem a regulamentação do ponto, que é muito importante também para a categoria, considerando que as mensalistas elas possuem jornadas muito extensas, e essa jornada de trabalho, como é um trabalho que está muito vinculado ao domicílio, muito relacionado com as relações familiares, elas acabam trabalhando muito mais do que uma jornada mais extensa do que a jornada regulamentada em outros locais que não são em domicílio. Então, essa é uma questão também para as trabalhadoras domésticas, desvincular esse trabalho de um trabalho que seria considerado familiar, ou como se elas fossem consideradas da família. O que não acontece com as MEIs. Então, a MEI até é algo que pode ser interessante para algumas trabalhadoras, principalmente as diaristas, mas muitas delas também não têm conhecimento que elas precisam fazer o aporte a contribuição para o MEI, né? E acabam, inclusive, ficando em dívidas, né, com a Previdência. Então, isso é uma questão importante, assim. É importante que essas trabalhadoras, primeiro, que os empregadores, eles estejam regulares, né? Entendam que trabalhadora mensalista, mais de 2 dias, necessariamente tem que receber carteira assinada, mais de 2 dias na semana. E as trabalhadoras diaristas é um desafio agora, assim como para os demais trabalhadores informais, de assegurar os direitos à previdência e os direitos trabalhistas em geral para esses trabalhadores também. A gente está conversando com a Cristina Vietelli, que é economista técnica do Diese em Florianópolis, Santa Catarina, sobre os 10 anos da promulgação da PEC das domésticas. Cristina, a gente falou aqui 10 anos de promulgação, mas ela só foi regulamentada em 2015, logo em seguida veio o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Agora, com a volta do presidente Lula para o seu 3º mandato e a retomada das discussões sobre a importância de regulamentar e fazer ajustes naquilo que foi chamado de reforma trabalhista, você acredita que as trabalhadoras domésticas vão voltar a ter o apoio do governo para a sua regularização, enfim, no trabalho, ter a carteira de trabalho de novo assinada e ter a garantia dos seus direitos? A ideia é que agora, no novo governo, a gente consiga avanço sim, né? Considerando que é um governo que apoia os trabalhadores e que tem toda uma questão ligada ao próprio movimento sindical, né? Então, a gente enxerga que, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, essas conquistas, elas foram... todas essas conquistas das legislações, apesar de ter sido realizadas de forma paulatina, foram feitas graças à organização das trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem, desde o início, a constituição de sindicatos, federações, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que atuaram historicamente, junto com o movimento feminista e o movimento negro, para que essas trabalhadoras tivessem conquistas de direitos. Durante o governo Temer, a gente vai enxergar
uma redução do poder dos sindicatos e de organização dos trabalhadores. Então, por conseguinte, também as trabalhadoras domésticas, elas têm essa perda de espaço político. Então, no novo governo, a gente espera que as trabalhadoras domésticas e a organização das trabalhadoras domésticas se fortaleça e que, por conseguinte, a gente consiga conquistar novos direitos para essas trabalhadoras, né? Considerando que elas têm direito, por exemplo, à convenção coletiva de trabalho, a acordos coletivos de trabalho. Algumas trabalhadoras domésticas de São Paulo, Campinas, já têm assinado acordos coletivos. Então, o reconhecimento do sindicato, fortalecimento do sindicato, a difusão de informações para as trabalhadoras domésticas através do movimento sindical é muito importante para que essas trabalhadoras consigam primeiro reconhecer os seus direitos, porque muitas delas, como eu disse, elas trabalham como mensalistas, têm direito à carteira, mas não recebem, muitas vezes porque não sabem que têm esses direitos. E o sindicato é extremamente importante para que essas trabalhadoras consigam entender e compreender que têm esses direitos. Quais são os direitos que são assegurados a elas? Então, eu acredito que com o fortalecimento do movimento sindical e dos movimentos sociais que estão ligados às trabalhadoras domésticas, ao movimento feminista, ao movimento negro, considerando que a maior parte dessas trabalhadoras são mulheres, 97% são mulheres negras, é um assunto muito caro para as mulheres, especialmente para as mulheres negras, e que vem sendo negligenciado nos últimos anos, como você falou. Tá certo. Quero agradecer aqui a participação da Cristina Vietelli, que é economista do DIEESE em Florianópolis, falando sobre os 10 anos da promulgação da PEC das domésticas. Cristina, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente volta a se falar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo programa. Um bom dia. Bom dia, até uma próxima. Conversamos com Cristina Vietelli aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.